Olá pessoal, hoje eu estou aqui na página 35 do módulo 16 de Regência Verbal do livro do 9º ano, para a gente fazer a correção das atividades propostas. Bom, a primeira atividade você precisaria ler esse fragmento de texto, que dizia o seguinte: pessoas vão preferir trabalhar domingo, aí tinha um espacinho, ficar desempregadas, diz secretário. Bom, Paulo Webel considerou muito amarrada a regra anterior que exigia acordo coletivo. Com 13 milhões de desocupados no país, as pessoas vão preferir trabalhar aos domingos, como autorizado pela MP da Liberdade Econômica, a ficar desempregados, afirmou na noite desta quarta-feira 14 o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel. As declarações foram dadas ao final da votação da MP 881, que foi taxada de mini-reforma trabalhista por causa das alterações na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Uma das mudanças é a permissão para trabalho aos domingos e feriados, ponto criticado pela oposição e por sindicatos. Hoje, você tem 13 milhões de desempregados e se você quiser abrir o seu estabelecimento, seu negócio, sua atividade ou trabalhar no domingo, eu tenho certeza de que as pessoas vão preferir do que ficar desempregadas, defendeu. Bom, virando a página, nós tínhamos as questões que circulavam todas em torno da regência do verbo preferir. Primeira questão. O título do texto expressa uma espécie de argumento do secretário Paulo Webel para justificar uma mudança. Explique com base no texto de que mudança se trata. A mudança, gente, é a alteração na CLT. A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que são as regras trabalhistas, permitem que não permite trabalhar aos domingos. E essa mudança seria trabalhar aos domingos. De que modo o argumento usado por Paulo Webel é usado como justificativa para a mudança? Bom, o autor utiliza o argumento para minimizar a ideia de que a alteração foi negativa como reação à crítica da oposição e dos sindicatos. Agora vamos sim à ocorrência do verbo preferir, uma no título e duas no corpo do texto, no primeiro e no terceiro parágrafos. Quais são as duas estruturas de regências empregadas no corpo do texto? Indique-as usando as palavras algo e o verbo preferir no infinitivo, terminado em R. No primeiro parágrafo, preferir algo a alguém, essa é a regrinha. No terceiro parágrafo, preferir algo do que algo. Qual das estruturas é considerada padrão? A primeira, gente, é a padrão. A segunda é aquela que a gente vem comentando, que é a inovadora, que é a que está tentando entrar para essa questão da padrão, mas ela é só o uso coloquial. Levando em consideração o uso das aspas no texto, qual delas foi usada na fala do secretário? Foi a regência inovadora, que é preferir algo do que algo, que foi usada na fala do secretário. É aquela que se aproxima, gente, da coloquial, da usual, do dia a dia. Se o secretário tivesse usado a outra estrutura possível, haveria diferença de sentido? Não, né, gente? De sentido, não. Apenas a formalidade que seria alterada, seria mais formal. Sabendo que a autora do texto optou pelo uso da estrutura padrão no título, era para a gente completar. Então, ficaria assim: pessoas vão preferir trabalhar domingo a ficar desempregadas, diz secretário. Aí o número 3. Novo Einstein. Conheça a rotina do menino de 9 anos que vai se formar em engenharia elétrica. No teste mais usado para se medir inteligência, chamado de QI, um resultado entre 90 e 109 mostra uma inteligência normal. Laurent marcou 145. A mãe Lídia conta que custou a perceber a inteligência do filho. Bom, explique o uso da expressão novo Einstein. O novo Einstein, gente, é usada para se referir ao garoto que pode ser considerado um novo gênio por ser alto QI, assim como Einstein. Qual a estrutura de regências empregada para o verbo custar? Indique-a usando fazer algo e alguém. Custou a fazer algo.
Essa regência é considerada padrão ou inovadora? Inovadora, gente, vamos lembrar que a inovadora, gente, é porque de tanto as pessoas usarem no coloquial, ela vem começando a se tornar rotineira. Qual é a outra estrutura de regência para o verbo custar? Indique-a usando fazer algo e alguém. Então, fazer algo custou a alguém fazer algo. Podia ser uma dessas duas alternativas. E na letra E, reescreva o texto empregando essa outra estrutura possível para esse verbo. A mãe Lídia conta que, aí você ia escrever, perceber a inteligência do filho, custou a ela ou custou-lhe, lembrando que o pronomezinho lhe, lembra que eu disse que a gente usa quando a gente tem esse azinho ali, ó. Ou custou a ela, lhe custou perceber a inteligência do filho. Bom, meus amores, agora vai ficar para vocês terminarem aí, ler esse cartazinho do número 4 e fazer propriamente as páginas 37, tá? A, B, C e D são em relação a esse textinho aqui e aquele ali, e fazer essas questõezinhas finais objetivas aqui. Então, 37 e 38 são as tarefas sugeridas dessa aula postada de quinta-feira. Um beijão!